Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Até aqui nos sustentou o Senhor. Como o salmista diz no Salmo 121, Deus é guarda fiel do seu povo. Assim como Ele gerou o Cristo ungido no seio, no seu seio, antes mesmo do princípio, na origem, assim quando ele gerou Jesus, ele foi concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, a sua proteção. E assim Jesus é aquele que nos protege nas suas asas, assim como ele disse, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Ele é a palavra de Deus que é viva e eficaz, e quando nós, num coração de carne contrito e arrependido, enchemos da sua presença, ela nos protege, ela nos direciona, ela é um broquel para aqueles que nela confiam. Diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, ó guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Ele é fiel, ele não divide a sua glória com homens, mas compartilha com aqueles que têm um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. A sua morada é celestial, ele está acima de todos. Deus no seu templo e o Cordeiro que está no centro. Eles são o próprio templo, né? E como ele diz, o Pai e o Filho é um só, e nós com o Espírito Santo fazemos unidade com eles. Aquele que tem o Pai tem o Filho, aquele que tem o Filho tem o Pai. Está em unidade. Aquele que está com o Espírito Santo como imitador de Cristo é a única forma, ele é o único mediador entre Deus e homens. É a única forma de vivermos sendo preparados para as mansões celestiais, estarmos em unidade com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Ele é aquele que nos últimos tempos há a promessa que ele derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Quando assim procede, ele é aquele que une o povo num só propósito, num só coração, numa só mente. É a promessa de que iria devolver um coração de carne, um espírito ia renovar o espírito reto, inabalável. Assim ele procede, porque o anjo do concerto é aquele que está preparando o caminho para o Senhor. É aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração. Ele disse que apagaria da memória do povo os seus deuses, né? Aqueles que louvam e adoram outros deuses, que nada lhe adianta e distancia da sabedoria pura, sem hipocrisia, né? Buscai do alto, se quiseres algo, buscai do alto dos céus. Ninguém pode lhes concederes nada se não for do alto, né? Tanto aqueles que oram como aqueles que anunciam a verdade, nada podem se não for por aquele que tudo opera, que tudo executa, Jesus Cristo, né? Ele é o dono da vinha, ele é o dono do rebanho, e nós temos a responsabilidade de anunciarmos a verdade, porque inicialmente as almas, elas vêm
para ouvir Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E quando nós anunciamos, apresentamos a verdade a eles, através do bom testemunho que temos de ser, elas já passam a segui-lo, né? Assim ele operava, assim ele pegava um endemoniado numa região, e através libertava e curava através da sua verdade, né? E ali ele levantava um discípulo que começava a anunciar naquele lugar. E as pessoas, por verem que houve mudança, né? Por verem aquele que estava, por vezes, como o gadareno, por vezes estava num sepulcro, estava se cortando, estava atormentado por espíritos imundos, e agora em sã mentalidade, né, da qual comumente de Cristo, e segundo a mudança que havia em sua vida, as pessoas viam que aquele encontro que ele teve com Jesus foi-lhe benéfico, e através daquele testemunho as pessoas também queriam ouvir falar de Cristo, e após ter um encontro com Cristo, querem perseverar na fé, querem perseverar nas boas obras juntamente com a fé. Mas alguns no meio do caminho desistem, né? No início recebem com alegria, mas logo vêm as seduções, vêm os prazeres do mundo, e sufoca a palavra. É necessário perseverar do início ao fim. A fé tem que ser participante do início ao fim. A fé que, juntamente com as boas obras que caminham juntas, acompanharão a nossa alma para aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho. Por isso temos que estar vigilantes dia após dia, porque quem pode saber do futuro a não ser o Deus Altíssimo, né, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos anuncia, né, aquilo que há de acontecer. Mas a Bíblia diz que daquele dia vai ser como uma surpresa a muitos, né, porque ainda que não seja o último dia, para alguns pode ser o último dia do fôlego de vida. Quem pode reter o seu espírito, né? E a Bíblia diz que ao homem está ordenado a viver uma só vez. Os mortos não sabem de mais nada, né? Jesus ensinava ali a respeito de segui-lo, um que queria enterrar o seu pai, e ele disse: segue-me, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque após expirar já não há oportunidade. Tem que se arrepender enquanto está em vida, né? Tem que haver a mudança, pedir para que Jesus Cristo venha fazer morada em vossos corações enquanto está com fôlego de vida, porque há mais esperança, né? A Bíblia diz: para um tolo do que para um insensato. O insensato é aquele que desprezou a sabedoria do alto, aquele que desprezou a verdade da qual podia salvar. Já o tolo, aquele que ainda não quebrantou o seu coração, mas há esperança para que se arrependa e alcance a sabedoria, o entendimento, que é desviar do mal, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o temor a Cristo, e perseverar, né, até o fim. Porque a vida é muito passageira, né? A Bíblia diz, é como uma erva que é arrancada murcha, é como uma nuvem, uma neblina que se dissipa, passa muito rápido. Se alguns chegam a 70, outros a 80 por conta da sua robustez, é enfado e canseiro, né? Temos que, por muitas vezes, aqueles que semeiam para a corrupção
que semeia segundo o corpo, semeia para a destruição. O pecado, o salário do pecado é a morte, e por muitas vezes, se não arrepender a tempo, acaba-se na ressurreição. Alguns, aqueles que se arrependem e perseveram nas boas obras e na fé, ressuscitarão, assim como Cristo no último dia. Passarão pelo seu tribunal e ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Já aqueles que estiverem à esquerda, aqueles que não se arrependeram, não quiseram ouvir a verdade, aqueles do ministério da iniquidade, aqueles que ainda vão dizer: Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz cura em seu nome, fiz obras sociais, E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E ali haverá pranto e ranger de dente, onde muitos serão para a vergonha. O Hades, do qual a Bíblia afirma que há uma morada dos espíritos afastados eternamente de Deus, aguardando o julgamento. Já aqueles que perseveram dia após dia, segundo as boas atitudes, não se dando vencido pelo mal, mas vencendo o mal pelo bem, o amor que opera em nós através a forma correta de operar os dons irrevogáveis que Ele nos capacita, e dia após dia nós perseveramos segundo o amor, porque tudo é o dom supremo, a piedade como fonte de alegria, jamais utilizar como fonte de lucro, porque a graça é um favor imerecido, um alto preço que já foi pago ali na cruz. Tudo é de graça, salvação é de graça. Não há riqueza neste mundo que possa pagar um alto preço pago ali na cruz. O dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie em vossas obras. O unigênito do Pai e primogênito na ressurreição, o primeiro, e aquele que tem a primícia na tábua de um coração de carne, um coração contrito e arrependido, faz um sacrifício agradável ao Pai como um culto racional, um culto de ação de graças através das atitudes, pois não adianta orar sem direcionamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que até a oração dos ímpios são abomináveis diante de Deus. Não adianta louvar e adorar com os mover dos lábios e um coração distante. Não adianta levantar as mãos para o alto, do qual o Senhor contempla o sangue dos inocentes, porque tudo Ele contempla, nada passa desapercebido, seus olhos estão por todos os lados. Tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Cristo Jesus, do qual o Pai não julga, lhe concedeu o julgamento, e assim nós perseveramos dia após dia, examinando-se a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo. Aproveite a cada dia uma nova oportunidade, o fôlego de vida, o pneuma, e para encher da presença do Espírito Santo, que comunica ao nosso fôlego de vida, o pneuma, para vivermos segundo o Espírito produz em nós a perseverança, para sermos obreiros aprovados, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, pelo que não temeremos mal algum. Ele é o nosso guarda, o nosso ajudador, o consolador, o conselheiro, o advogado, o príncipe da paz. Aqueles que estão segundo o seu Espírito alcançam paz, alcançam repouso, Mas aqueles que rejeitam, vêm tribulações, vêm angústias, porque o mundo não dá a paz como ele nos concede, Vem
as perseguições, vem as calúnias, né? Porque simplesmente estão colhendo aquilo que plantou, né? Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Mas já aqueles que perseveram com uma consciência, os acusando como cumpridores em Cristo Jesus, eles têm paz, eles acordam dia após dia sabendo que estão perseverando. É lógico que quem somos nós, né, para fazer algo para alguém que é tão grandioso? Somos falhos, somos pecadores, gloriamos antes em nossas fraquezas, mas Ele sabe que há intenção no nosso coração de andar na benevolência, de anunciar a sua verdade. E Ele é aquele que diz: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não negaste o meu nome. Ele sabe aqueles que servem o justo, te sadique, e aqueles que servem o rachão maldoso. E outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele é aquele que está separando o joio do trigo. Ele diz: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes, e será lançado no fogo. E o trigo ajuntai no meu celeiro, aonde ele sempre nos ensina: investis aonde a traça e a ferrugem não consome, investis no alto, né? Porque nós estamos aqui não segundo o padrão deste mundo, mas vivemos em conformidade com a nossa pátria excelente, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E em mais um dia perseverantes na fé, através de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor das suas ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. O grande profeta, que a Bíblia diz que se fosse descrever tudo que ele havia feito, não haveria tinta e nem papel, porque grandioso foi os seus feitos perto daqueles sacerdotes que pouco produziam, porque não alcançaram o elo da perfeição. Estava acometido sempre de desobedecer todos os mandamentos, pois tropeçavam em muitos pontos. Já pelo o elo da perfeição somos cumpridores, ainda que temos algum ponto como falho, ele é aquele que nos justifica, ele é o advogado, ele é o conselheiro, que está sempre nos direcionando a cumprir a lei da qual ela é perfeita, mas ela foi enfraquecida pelo poder do pecado, do qual os agrilhões, é a morte, e se tornou antiquado, porque senão não era possível aquele sacrifício, aquele alto preço, se ela fosse suficiente de alcançar a perfeição. Por isso nós jamais anulamos a lei, mas pela fé somos cumpridores da lei. Através dele é que somos cumpridores, a única forma, porque a lei mata e o Espírito vivifica, seguindo o Espírito vivificante em mais um dia. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.